Mas enfim, por que eu tô falando sobre isso? Porque é muito natural que as pessoas entrem em contato comigo e é muito natural que, quando eu posto um livro no Instagram, as pessoas compartilham muito, né. "Meu Deus, me indica um livro, esse livro vai mudar minha vida e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". E aí eu pensei: "Bom, se eu ler 40, 50, 60 livros, será que minha vida resolve?". E aí eu fui mapeando esses livros em grupos, assim, né, para que nós possamos pensar sobre isso. Quando nós falamos de finanças, o primeiro grupo de livros que é sugerido que seja lido, são esses livros que é quase um livro de autoajuda, sabe. Então pega lá, eu até listei aqui, né, pega lá O Pai Rico, o Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, A Psicologia Financeira do Morgan House. Todos esses livros, eles são bem disseminados do ponto de vista de finanças pessoais. Então todo mundo diz assim: "Ah, quais são os principais livros que eu tenho que ler?". Pode saber que esses livros eles estarão na lista, né. Principalmente Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, A Psicologia Financeira, esses com certeza vão estar nessa lista. E isso é ruim? Não é ruim, sabe. São livros que eles dão insights interessantes, né. Eles dão direções interessantes. Só que o que que eu percebo? Eles falam que é meio óbvio. Como assim, Jéssica, eles falam que é meio óbvio? Pai Rico, Pai Pobre. Compre ativos e não passivos, que te gerem dinheiro no bolso. E aí ele ainda diz, né, empreenda e compra imóveis. Mas o cerne eu acho que fica muito nisso, né, compre ativos e não passivos. O que que ele quer dizer? Que é para comprar coisas que te gerem renda, né, e não coisas que te gerem despesa. Então: "Ai, o meu sonho é ter um iate". Óbvio que não é o meu, né, só tô dando um exemplo. Quanto custa ter um iate? Tu vai ter que pagar o lugar que tu vai estacionar teu iate, tu vai ter que pagar o motorista, tu vai ter que pagar isso, tu vai ter que pagar aquilo, tá te dando um passivo, entendeu. Então não tá te dando dinheiro no teu bolso, pelo contrário, tá te tirando dinheiro do bolso. Então compre ativos e não passivos, vai investir teu dinheiro que ele tenha rentabilidade, não compra coisa que vai te dar despesa. O Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai trazendo diversas histórias, né, e são histórias simples, é um livrinho fininho, pequenininho, fácil de ler, que vai te trazendo ali várias histórias e que tem muito essa questão de incentivar a poupança, incentivar a guardar no mínimo 10%, e aí ele vai construindo as histórias de que aquela pessoa que ela tem sucesso, né, aquela pessoa que ela é bem de vida, é porque ela sempre teve essa preocupação de guardar um pouco de dinheiro. Aí depois a gente vem para os Segredos da Mente Milionária, ele fica muito nessa questão de tenha uma mente milionária, então, meio que reprograme a sua mente para que você consiga ficar rico, né. E aí pensar sobre mas tem coisas interessantes ali. Ele discute 17 pontos, eu acho que eu já fiz até um podcast sobre ele aqui. Ele discute 17 "regras", entre aspas, né, e aí ele vai dizendo cada uma dessas regras, e uma dessas regras é justamente assim, tu ter um pensamento, né, de olhar e dizer assim: "Ah, eu quero isso", e também tu trabalhar para alcançar. Então não sugere um comportamento passivo, pelo contrário, isso sugere um comportamento ativo. E vai sempre direcionar essa questão de mentalidade, falar um pouquinho sobre isso também. Então, é um outro livro que tá, né, para todo mundo. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é brasileiro, né, do Serbasi. A Psicologia Financeira do Morgan House, que essa, para ser sincera, não terminei de ler. Os outros eu li, aí essa eu cheguei nessa, e aí eu parei de ler na metade, porque também é uma ele começa com uma história, né, e aí ele vai contando várias histórias, e tudo meio que se aglomera no fato de que tem que ter controle, que tem que a riqueza é aquilo que nós não vemos, é aquilo que está escondido, né, é o dinheiro na conta e não o iate, por exemplo. Então ele vai trazendo histórias. E todos esses livros, se nós formos ver, eles vão trazer a fórmula
que todos nós sabemos. Viver bem financeiramente significa tu ganhar mais, tu não gastar tudo que tu ganha, tu sempre poupar e pensar no teu futuro. Todo mundo vai pegar um livro desses e vai chegar a essa conclusão. Todos eles falam a mesma coisa. Poupe. Todos eles dizem isso. Todos eles vão dizer cuide do teu dinheiro, o dinheiro importa. De uma forma, às vezes, não explícita, mas eles vão dizer economize porque isso vai te dar segurança e liberdade. E esses insights, eles são riquíssimos. Só que eles ficam no que já é óbvio. O que todos nós sabemos. Todos nós sabemos que para ter uma boa vida relacionada com dinheiro, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, eu tenho que economizar, eu tenho que investir no longo prazo. Então, qual é a surpresa aqui? Nenhuma. E aí é que tá, eu vejo as pessoas muito interessadas em qual é o livro que vai mudar a minha vida. Mas tu entende que o que esses livros dizem é o que nós já sabemos na maior parte das vezes? E eu não tô dizendo que não devemos ler estes livros. Não, eu acho que tem que ler mesmo. Eu acho que eles têm um serviço. Pensa assim, ó. Nós temos uma estrada, tá? Para que eu chegue lá no final da estrada, eu tenho que começar no início dessa estrada. E por vezes eu tenho medo de entrar nessa estrada, porque eu nunca entrei nessa estrada. Pode ser que atole, pode ser que isso, pode ser que aquilo. E aí, tu pega um trator grandão, forte, que te dá aquela estrutura para te entrar nessa estrada, te sentindo mais seguro. É isso que esses livros fazem. Esses livros é como se eles fossem esse trator que te dá a segurança para que tu entre nessa estrada. Então, eles têm um papel importantíssimo para que muitas pessoas que nunca nem pensariam sobre dinheiro, elas comecem a pensar. Eles têm um papel muito importante para que as pessoas saiam da estaca zero e que elas tenham onde subir. É esse trator que ela sobe em cima e ela diz, agora mesmo que tenha uma areia movediça, mesmo que tenha um lugar que atole, mesmo que tenha... Agora pelo menos eu tenho um norte. Então eu vejo esses livros muito nessa direção, de ser estes livros que vão te dar o subsídio para que tu comece a andar nesta jornada. Só que eles vão te capacitar só até um determinado nível, que é te gerar o interesse no assunto e ampliar um pouquinho o teu nível de consciência para te perceber. Tô fazendo errado. Tô fazendo errado. E isso é importante. É tu compreender que tu está fazendo errado. Se tu gasta mais do que tu ganha, se tu passa tudo no cartão de crédito e tem inúmeras e inúmeras parcelas, se tu, ao longo da tua vida, sempre que aumentou o custo de vida, aumentou o padrão de vida, se tu não tem reserva de emergência, se tu não tá construindo o teu investimento de longo prazo que vai te dar segurança e liberdade, que tá só dependendo do INSS, que a gente não sabe nem se vai ter condição de pagar em pouco tempo, tu vai olhar e dizer assim, não tem nada disso, então eu tô fazendo errado. E eu vejo esses livros como como se fosse, sabe o cavalo que tá assim, é tirar essa venda e dizer assim, agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Então eu vejo esses livros como uma importância muito grande em tirar a venda das pessoas. Porque eles conseguem despertar este primeiro movimento. Se eu seguir por este caminho, vai ser um grande desafio. Eu vou prejudicar ainda mais a minha qualidade de vida. Então pode ser que eu tenha que sair desse caminho.
Só que o que acontece, e aí pode ser que muitos de vocês já tenham lido todos esses livros, ele só tira a venda. Agora tu sabe o que tu precisa fazer. Tu sabe que tu tem que gastar menos do que tu ganha, tu sabe que tu tem que ter receita, tem alguns que dão essas formulazinhas, né? Receitas, menos despesas, menos investimento, igual a o que vai ficar, né? Não, eles colocam o investimento como resultado, né? Receita menos as tuas despesas. Tem umas fórmulas que eu nem sei mais quais são as fórmulas. É que eu uso essa fórmula. Receita menos despesa menos investimento igual livre para gastar. Essa é a minha fórmula. Eu não sei qual é as formulazinhas que eles usam, mas eles têm essas formulazinhas. Vários deles dizem assim, essas formulazinhas assim. Então eles dão um caminho assim, eles dão um direcionamento. Só que o que acontece é que eles não tratam de comportamento. A psicologia financeira, ele começa a falar algumas coisas, mas de uma forma extremamente superficial, né? Ele não aprofunda nisso. E aí o que eu vejo é que, embora eles sejam muito úteis, eles ficam nesta superficialidade que faz com que tu não olhe para ti. Em que sentido? Tu vai olhar só para o que deveria ser feito como uma coisa externa e tu distante disso como se fosse o incompetente, que não consegue dar conta do básico. E é isso. Só que não te dá subsídio para reflexão. Como assim subsídio para reflexão? Mas me diz, por que que agora eu sei o que precisa ser feito e eu não faço? O que tem para mais, né? Como é que eu tô falhando mesmo que eu saiba qual seria a direção? Esse tipo de reflexão, ela é muito rica. E quando nós nos damos contas de determinados erros que nós vamos cometendo e nós não temos estímulo a esse tipo de reflexão, porque é isso. Por isso que eu disse que é coisas que, por vezes, pai e mãe nos deveriam nos dizer, né? Pai e mãe devem incentivar esse refletir. A minha mãe me fazia muito isso. Eu sempre fui, acho que eu já mencionei aqui várias vezes, né? Eu sempre fui um tantinho intensa, muito intensa. E eu ficava muito braba, muito braba, com muita facilidade. Mas braba mesmo. E aí a mãe sempre vinha, acolhia a minha brabeza e buscava me incentivar a refletir, mas por que tu tá braba? O que tu tá sentindo? O que tá acontecendo? O que aconteceu? O que tu tá pensando? Sabe, não era só o eu tô braba com isso. E é isso. Não, não é isso. Tem algo aí que a gente precisa entender. E aí esse incentivo fez com que eu não aceito hoje as coisas assim. Mas peraí, por quê? Onde? Pra quê? O que tá acontecendo? O que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo? Por vezes chega até a ser chato, assim, mas nos dá um outro nível de consciência. Porque é tu olhar pra ti e tu pensar assim, ok, mas o que tem dentro de mim